Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Se Comporte Podcast. E os 2 primeiros episódios que nós já fizemos já deu uma polêmica e é por isso que eu trouxe uma pessoa hoje muito especial. E a gente vai falar de um assunto que, muito embora não seja tão novinho assim, não é muito conhecido, mas é de extrema importância no mundo empresarial. E antes da gente começar, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e chame seus amigos para conhecer o nosso canal também. Eu estou aqui com a Béldia Cagnoni. Falei correto? Falou corretíssimo, Bruna. A Béldia tem tanta coisa, gente, tanto currículo, que eu vou pedir para que ela se apresente e já vou pedir para vocês aí, ó, salve esse podcast para você decorar tudo que ela sabe, porque essa mulher domina muita coisa. Que responsa. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos, seus seguidores e amigos. É um prazer estar aqui. Bom, a minha área há 38 anos é da área da educação e eu fiz um caminho lindo, um percurso muito lindo, porque eu venho da educação. Chega uma hora, há 13 anos atrás, onde eu percebi que as crianças estavam com dificuldades de aprender, então eu saio da educação, onde eu passei por todos os cargos, professora de fundamental, faculdade, pós, curso, continuo nos meus cursos e palestras. E eu comecei a estudar a dificuldade de aprendizagem. Ao estudar a dificuldade de aprendizagem, lidar com crianças, jovens e adultos dentro da dificuldade de aprendizagem, eu comecei a perceber que a cada 10 casos que vinham para o meu consultório, 7, 8 não tinha nada patológico e muito menos neurológico, que o problema vinha de família. Caramba. Falei, bom, a minha contribuição ainda estava pequena, porque quando você tem algo neurológico, você já tem uma pontualidade para você entrar e fazer as intervenções. De uma certa maneira, eu comecei a buscar como é que eu podia ajudar esses pais. E aí eu acabei, sem te falar como, mas eu acabei vindo, a neuropsicopedagogia em saúde mental me trouxe para as constelações. Por quê? Porque se eu não tenho um equilíbrio emocional, eu não vou desenvolver as minhas funções principais ou secundárias de uma forma saudável adulto. E isso vai me trazer prejuízos em qualquer relação que eu tenha com qualquer pessoa. Então, eu vim para as constelações e hoje eu acabo chegando tanto nas constelações judiciárias como nas constelações organizacionais, exatamente pela necessidade, porque eu digo que as relações humanas hoje é um conflito e uma necessidade muito grande do nosso século, né? Nós estamos perdidos. Onde estão os nossos valores? Onde estão aqueles princípios que a gente tinha certeza? Hoje nós vivemos de uma incerteza. Então eu acabei vindo para a área da terapia sistêmica e a constelação é uma das ferramentas exatamente com essa ideia de buscar respostas. E quanto mais eu busco, quanto mais cursos, né, aquele ditado, quanto mais eu sei que nada sei. E isso é um fator muito comum que a gente vê nos profissionais que trabalham o desenvolvimento humano, né? A Béldia, que está trazendo aqui sua experiência, que começou na educação, foi para a saúde, está nas constelações, que eu não sei nem identificar qual é a área da constelação, porque a gente vê uma contribuição sistêmica tão grande na vida das pessoas. É saúde? É desenvolvimento pessoal? É global. Tudo. Eu digo que é global, é o ser global. Porque por mais que você traga uma constelação para a área empresarial, a pessoa ela está ali, ela não está só como empresária, mas ela está como um ser. A essência não se perde. A Bruna é a Bruna empresária, como é a Bruna esposa, como é a Bruna filha, como é a Bruna amiga, mas a essência da Bruna é a Bruna. Então, é uma área muito globalizada. A constelação permite que a gente olhe para esse todo. Isso é interessante, porque é difícil quando você olha para o ser, né? Buscando ajudar e contribuir na vida dele. E, geralmente, essas pessoas, elas costumam falar exatamente o que você trouxe aqui. A gente vai buscando e buscando cada vez mais ferramentas. Béldia, para quem está chegando agora aqui no podcast e talvez está te conhecendo agora, pode ser a primeira vez que essa pessoa está ouvindo o termo constelação. E nós já usamos 2 aqui, constelação familiar e a constelação empresarial, que vai ser o nosso foco aqui do podcast.
mas eu gostaria que você dissesse para as pessoas o que é a constelação. Tá, você colocou que nós já citamos duas, né? A familiar e a empresarial. Mas nós temos a judiciária e nós temos também a pedagógica. Hoje eu estou com um trabalho lindo dentro da área da educação, com assessoria dentro da educação sistêmica, que vem da pedagogia sistêmica. Bom, a constelação, ela vem do Bert. O Bert é psicólogo, foi padre, né, um grande neurocientista da Alemanha, e num dos trabalhos dele na África, ele começa a perceber como as pessoas cultuavam, se reverenciavam aos seus ancestrais, e todos os problemas, todos os conflitos, eles se agrupavam e meio que dramatizavam aquela situação, mas numa reverência a esses antepassados. Quando ele volta para a Alemanha, ele encontra a Virgínia. E a Virgínia é uma psicóloga também, onde ela trabalha com a dramaturgia dos conflitos. Então ele junta tudo. Aí ele foi estudar a teoria geral do sistema, que é da física quântica, né? Ele foi estudar campo morfogenético, que também é da física quântica, e ele foi entendendo essas relações. Ok, nós herdamos memórias físicas. Muita gente fala assim, nossa, Bruna, como você se parece com seu avô, como você se parece com a minha avó, já fala aqui logo de cara. Ok, tá? Mas às vezes no comportamento, você está trazendo comportamentos do seu bisavô. Por quê? São memórias emocionais que estão no DNA. Então, o nosso DNA, ele recebe as memórias físicas, mas ele recebe também as memórias emocionais. E essas memórias emocionais respondem por todo o nosso comportamento no hoje. Porque se eu venho de pais que tiveram um desequilíbrio emocional, eu estou vivendo isso. E é comportamento, não é nada religioso, é comportamental. Se eu venho de avós que tiveram um desequilíbrio, criaram os meus pais um desequilíbrio, que também vão me criar dentro daquele desequilíbrio, vão me criar dentro daquela situação de crenças, de padrões de comportamentos, né? Comportamentos às vezes não muito assertivos, às vezes comportamentos que trazem fracassos. Então tem tudo, em toda essa relação. E as constelações, elas nos fazem olhar para essas crenças, para esses padrões, para esses vícios que acontecem no meio da nossa família ou numa empresa, ou dentro de uma escola, que faz com que a judiciária é mais para resolução de conflitos, mas dentro de uma empresa e dentro de uma família, a constelação ela é pontual, ela vai direto te mostrar aquele ponto, aquele emaranhamento que faz com que a empresa não progrida, ou que a empresa não tenha o resultado que ela queira, ou com que a família esteja, de uma certa maneira, repetindo ciclos viciosos de dor e de sofrimento. Então, a constelação ela é pontual. E eu quero fazer aqui um adendo, né? Que a gente teve um episódio anterior, assiste lá se você não viu, que a gente falou sobre dinheiro. E lá nós falamos um pouco sobre essas crenças que muitas vezes são herdadas e fazem com que a gente não tenha uma prosperidade financeira. Agora eu vou trazer aqui a questão dos ciclos viciosos, né? Eu fiz a constelação com a Béldia, foi forte. Tem que ter coragem. Sim, tem que ter. E foi uma coisa muito louca. Não vou entrar aqui em detalhes. Sim, porque é particular. É particular. Na hora que eu tiver mais com a minha criança curada, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que eu posso falar para as pessoas é que esse campo energético, né, que faz parte da nossa vida, que vem dos nossos ancestrais, por mais que a gente se negue a olhar para eles existem. Uhum. Por mais que a gente decida romper com a nossa família, viver a nossa vida, se você não fizer isso através, por exemplo, da constelação, vai te seguir. E esses ciclos viciosos se repetem. Béldia, eu vou te compartilhar como eu estou me sentindo hoje após a constelação. É uma coisa muito louca, porque a gente não acha palavras no dicionário para explicar. A gente tenta. Eu vou tentar. Dizem que eu tenho uma boa comunicação, mas ainda assim eu digo para as pessoas, é difícil explicar. Mas como eu me sinto hoje? Eu passei por vários processos na vida de desenvolvimento humano. Recentemente fui
avaliada por uma terapeuta que me leu completamente diferente, porque eu passei por tantos processos que me tiraram tantas coisas que já não fazem mais parte de mim. E eu deixei ela fazer aquela análise, né, com base na minha família, porque ela não sabia que eu já tinha passado pelo processo da constelação, né? E aquilo foi um sinal muito grande para mim. Eu falei, uau, eu consegui superar isso. A sensação que eu tive por diversos processos de desenvolvimento humano é que a gente vai se tornando outra pessoa. A gente vai melhorando, a gente vai subindo uma escadinha. Mas quando eu fiz a constelação, a sensação que eu tive foi que eu renasci. Parece que uma Bruna morreu e uma outra Bruna renasceu. Eu não sei te explicar exatamente por que eu tenho essa sensação. Talvez você saiba. Mas parece que muita coisa mudou. Até no meu aspecto físico mudou. E foi essa sensação. Para os fãs de Game of Thrones aí, quem é nerd que nem eu, que assiste, acompanha. Sabe aquela cena do Jon Snow que ele morre e aí você espera 1 ano para saber se ele morreu mesmo, de repente o cara não morreu? Eu falei assim, eu vivi a experiência do Jon Snow. Parece que eu renasci. Que isso? Tá, eu quero fazer um adentro dentro da tua fala inicial e até para nós compararmos a diferença de uma constelação empresarial, ok? Você me fala que a sua emoção estava à flor da pele, né? Que a sua emoção ficou extremamente à flor... Vou voltar, deixa eu só ela Mas terminar. não precisa, pode colocar isso aí? Porque tem um porquê eu tô tossindo assim, tá? É da constelação. Não é à toa. Mas aí vocês cortam só uma parte da Coloca tosse. no cinzinha. Isso. Olha que doido, cara. Meu Deus do céu. Ainda, Tá? né? Vamos trazer a flor da pele. Então, vamos lá. Bruna, foi muito bom você trazer, né, esse ponto, porque me exemplifica, para nós trazermos para os seus seguidores a diferença do que acontece na constelação empresarial com uma constelação familiar. Quando você vive a constelação familiar e você viu que o seu emocional ainda trouxe uma tosse, isso significa que você precisa jogar coisas fora ainda, Sim. né? Porque quando você foi falando, com certeza você foi olhando ainda para a tua história, né? E a nossa origem é fundamental. O que acontece? Você fica com a energia à flor da pele. Você fica com a sua emoção, né, muito à flor da pele. A gente fala que a emoção flui ali no momento. É diferente de uma constelação empresarial, porque você vai fazer uma constelação com pessoas que ela não tem o vínculo familiar que nós temos com a família. O vínculo familiar que você tem com a sua família, ela veio. Você não escolhe. Faz parte, né? Você faz parte. Você está ali dentro de uma família onde você não tem objetivos claros e específicos. A constelação traz isso. Sim. Mas você não tem. Numa empresa, por exemplo, o vínculo que eu vou construir com a minha empresa, ele é empregatício. Por mais que eu vista a camisa, por mais que eu seja uma profissional ali, presente, que eu dê o meu melhor, mas ele é um vínculo empregatício. Diferente desse vínculo. Tá? Então, é uma das diferenças. A constelação familiar, ela é assertiva. Uau, eu vou no ponto. A constelação empresarial, eu preciso de mais intervenções. Se eu vou usar, por exemplo, o campo seco com os bonecos, eu vou fazendo testes, eu vou colocando aqui e ali para os empresários que estão envolvidos sentirem. Se é a fluvial também ela já vai direta, mas a gente faz muitos testes. Vamos ver se é aqui, vamos ver se é esse departamento, vamos ver se é essa pessoa nesse departamento. Então, essa é uma grande diferença. Quando você fala, o que aconteceu comigo? Eu vou fazer uma referência, eu sempre gosto de trazer exemplos, eu acho que fica mais fácil para nós entendermos. Nós estamos numa sala que tem uma mesa, certo? Mas nós temos luzes. Quando eu entrei nessa porta, as luzes fez com que eu entendesse que tem uma mesa e que eu precisava dar volta nessa mesa para eu vir me sentar aqui. Então, eu não esbarrei em nada, em nenhum objeto que está aqui, nenhuma câmera. Eu vim
né? E se essa luz estivesse apagada, eu estou entrando aqui pela primeira vez. Eu ia tropeçar nas cadeiras, eu ia, né, bater, tropeçar aqui numa câmera. Por quê? Porque eu não tenho consciência, eu não tenho conhecimento, informação desse espaço e do que está nesse espaço. O que a constelação fez contigo e faz com todo mundo, principalmente dentro de uma empresa? Ela acende a luz. Ela nos traz para a luz. Então, você começa, você compreende, você enxerga, você sente o que estava no seu inconsciente. E aí você vem para a luz. Quando o seu inimigo, porque quando você está no escuro, só fechando o pensamento, quando você está no escuro, você não sabe quem é o teu inimigo. Quando você acende a luz, você fala, cara, meu inimigo sou eu mesma, meu inimigo são os processos que eu vivi dentro da minha infância, principalmente a primeira infância, e que eu ainda não lidei com isso. Eu tenho memórias, eu tenho emoções que não foram clarificadas, que não foram elaboradas. Então, eu vou transmutar. Então, o que você passou? Você passou por esse momento, você saiu da luz, você saiu da sombra, você saiu da sombra e veio para a luz. Nós temos 3 camadas, que é a essência, né, que é o nosso self, aí nós temos a sombra e a máscara. Hoje nós temos uma Bruna que usa menos máscara, que tem menos sombra, portanto ela tem mais essência. Sim. E aí, pela neurociência, a gente vai ver que na essência você consegue usar mais energia, você consegue entrar em estado de flow, você vai conseguir acessar a alta performance, diferente se eu ficar lá na sombra ou se eu ficar na máscara. Sim, até porque na essência você é adulto. Na essência você fala, olha, muito bom, eu pego, eu quero, eu te ajudo, eu compartilho, faz parte dos princípios da minha vida. Mas isso aqui não. Então você tem o sim e o não de uma forma muito equilibrada. Não, isso aqui eu não vou te ajudar, eu não quero. Porque quando eu tô na máscara ou na sombra, eu tenho muita dificuldade de falar não para o outro. E isso dentro de uma empresa traz prejuízos grandes. Vamos falar disso, pelo amor de Deus, para você me ajudar a ajudar meus clientes que assistirão esse podcast e aqueles que estão agora nos acompanhando, conhecendo o podcast pela primeira vez, conhecendo a Béldia Cagnoni pela primeira vez. Eu vejo muita dificuldade gigantesca na tomada de decisão e pior, quando toma a decisão em executar a decisão. Porque hoje, né, conhecendo a constelação, entendendo, a gente consegue entender, pessoal, para quem é leigo assim como eu, que a nossa criança ela ainda existe. Né? Por mais que você possa ter 30, 40, 50 anos, ser pai, ser vô, ser bisavô, ela ainda existe. E ela, se você não olhar para isso, ela vai aparecer em alguns momentos que você não tem controle. E às vezes ela vai aparecer de uma forma não saudável para o seu negócio. Como, por exemplo, que é o caso que eu quero entrar aqui com a Béldia. Béldia, funcionário, dá birra na empresa. Vamos dizer que o que é a birra na empresa? Ah, mas você colocou eu para trabalhar no sábado, mas eu não quero trabalhar no sábado. Gente, não é justo. Esse é um comportamento de adulto, Béldia? Nossa, tem tantas... Só a sua pergunta abriu um leque para N respostas. Vamos começar pela criança? Vamos elucidar o que é criança? Então, vamos lá. Eu estou nessa câmera, né? Então, eu vou fazer assim, olha. Vamos pensar no nosso emocional. Eu tenho aqui a mente emocional. Então, e eu tenho aqui a criança. E aqui eu tenho a mente. A criança vai crescendo, essa mente emocional vai crescendo também, certo? A criança para de crescer aos 7 anos. Se eu estou num desenvolvimento normal e saudável de vida, a minha mente emocional, ela continua crescendo, ela se torna adulta. Mas se eu trago muitos traumas infantis, ou eu me conecto a traumas dos meus familiares, o que acontece? A minha mente, ela não cresce, ela permanece infantilizada. O que é a nossa criança interior? A gente precisa entender o que é a nossa criança interior. Sabe aquela vozinha que fala assim, ai, você não consegue. E você está pensando que você vai ser escolhida? Você não vai ser escolhida. Essa nossa mente. Porque quando a gente fala de criança, eles acham que nós temos um serzinho dentro da gente. Nós temos esse ser, mas é mente. É essa voz que muitas vezes, quando ela não é saudável, ela estraga a nossa vida. Quando ela é saudável, ela nos traz motivação, ela nos traz alegria, ela nos traz criatividade. Inovação. Perfeito, tá?
Então, é importante a gente ter esse conceito do que é a nossa criança. Por isso que se eu viver 120 anos, eu vou ter a minha criança interior. Quanto mais saudável, mais produtividade. Quanto mais doentia, mais dinâmicas de doenças eu vou ter. Quando você cita a birra, e nós temos N situações, o que acontece? Eu estou ainda no meu estado emocional infantilizado. E nós temos que olhar para a empresa. A empresa, quando ela contrata um funcionário, existe um acordo. Olha, você vai trabalhar tantas horas, você vai trabalhar de segunda a sexta, ou você vai trabalhar aos sábados e domingo, Então, existe esse contrato. A partir do momento que eu assino esse contrato, eu tenho que ter uma postura profissional. E se eu assinei o contrato sabendo que eu posso trabalhar no sábado e no domingo, eu não tenho que reclamar. Quando eu reclamo, eu vou voltar lá na máscara, nas sombras e no self. Então, você me contratou. Olha, Bel, eu preciso que em alguns sábados do mês você venha trabalhar. Só que eu não posso fechar contigo. Quais são? Vai depender da escala, certo? Eu tô na minha máscara. Por quê? Eu quero muito esse trabalho. Então eu venho contigo e falo, não, qualquer sábado que você precisar. Se o expediente encerra às 5, mas se você precisar que eu fico até às 6, eu fico. Eu assino. Mas quem assinou? A minha máscara. A minha criança infantilizada, porque eu tenho uma necessidade daquele emprego. Só que eu não vou não vou no emprego num comportamento adulto. Eu vou no emprego onde a minha necessidade é basicamente o dinheiro. Vou fazer uma quebra rapidinha. Então, você é empresário que quando contrata a pessoa, que no momento do contrato ela assinou, ela combinou e ela começa a mostrar um comportamento diferente, de desacordo com esse contrato, é porque provavelmente essa pessoa vive na máscara, ela precisaria buscar autoconhecimento. Mas Perfeito. Isso acontece. Ela precisa de ajuda de um especialista, tá? E nós temos empresários também que contratam na máscara. Sim. Certo? Então, nós temos que é uma relação, né? Nunca que é de uma mão só, são duas mãos ali. Bom, a partir do momento que tem esse contrato, o empresário tem todo o direito de cobrar desse funcionário. Você assinou, você acordou, você está ganhando por isso. Tá, mas eu não quero mais vir de sábado. Perfeito, eu tenho outras pessoas que querem vir. E aí eu tenho que tomar atitude, porque alguém tem que ser adulto nessa relação. Sabe, Bruna, a gente conversou um pouquinho antes e eu volto a falar para você uma fala que eu fiz anteriormente. Tem muitos empresários que vêm com uma postura paterna ou materna para sua empresa. Brincam de ser empreendedores, brincam de ser empresários e querem acolher aquele funcionário como a criança dele não foi acolhida na infância. E isso é um comportamento inconsciente. Então, eu quero fazer para o outro, eu vou fazer para o meu funcionário o que eu gostaria que fizessem por mim. Peraí, você é empresário, você não é pai. E quando você desce para o papel de pai, primeiro que você está invadindo uma função que não é sua. Sim. Você não está agindo de uma maneira profissional. E isso traz desequilíbrio, grande desequilíbrio para a empresa. Muito. Muito desequilíbrio. Um dos maiores problemas, inclusive, que eu encontro em empresas é pelos empresários estarem numa função de pai ou de mãe. E aí nós tivemos um caso aqui, que eu quero trazer esse caso aqui, que gerou uma polêmica no primeiro podcast, de uma fala da advogada, doutora Bruna Navas. A pessoa foi questioná-la, né, de que, como assim você está dizendo que se eu tiver... questionando, né, a fala dela, que caso eu postar uma foto seminua no meu Instagram, a empresa pode optar por me demitir. O que mais me chama a atenção neste questionamento é a pessoa achar que a empresa não pode demiti-la a qualquer momento, caso ela venha apresentar uma postura que a empresa julga não condizente. Porque a Bel já começou falando aqui que nós somos uma pessoa só, né? Então, a Bruna empresária, você é uma pessoa só. Mas com funções diferentes. Com funções diferentes. Béldia, explana pra gente um pouquinho sobre esse tipo de visão, às vezes, que talvez essa pessoa possa ter se ela tá numa empresa paternalista, com chefe paternalista,
E às vezes isso é uma postura que talvez ela não tá também no adulto. Exatamente. Bruna, é importantíssimo nós olharmos para um comportamento assim e nós entendermos que nós somos a essência, ok? Então aqui é a nossa essência. Aqui são as nossas funções. Mãe, pai, namorado, esposa, profissional, né? Enfim. Só que quando eu tô numa função profissional, eu tenho que entender que eu estou representando aquela empresa. E se eu me visto de maneira inadequada, se eu coloco vídeos, fotos que não correspondem vamos dizer assim, a uma publicação saudável, não é a minha imagem só, mas eu estou negligenciando a imagem de todos que estão comigo, inclusive de uma empresa. Eu tenho que tomar muito cuidado. E por que eu me machuco? Tocou na sombra, no trauma dessa pessoa, né? Não, eu não aceito. Por quê? Porque eu busco no meu gerente, eu busco no dono da empresa, o pai que eu não tive. Eu preciso ser compreendida, eu preciso ser amada. Qual o problema de eu botar uma foto se o meu Instagram é particular? E aí eu vou ter que deixar de ter vida? Não, peraí. Dependendo do comportamento, se você está se expondo, é porque você está buscando lá fora uma compensação que você não tem dentro. Porque quem é. Se você é sensual, você é sensual. Você não precisa vender a tua sensualidade, né? Então, essas pessoas que vêm para a mídia expondo coisas, falando coisas, jogando coisas, é porque não se assumem como adultas ou adultos e precisam jogar no outro a culpa que é dela. Precisa jogar no outro algo que é ela que tem que elaborar e curar. E aí, na visão, né, da constelação empresarial, eu sou a empresária. Ou o empresário. Eu sou o chefe dessa pessoa que muitas vezes vai se expor na mídia social, mas vamos falar de casos reais que vem acontecendo muito nas empresas? Eu estou indo para a empresa vestida como quem vai para uma balada de sábado à noite, né? Com uma linguagem sexualizada que está sendo mandada uma mensagem indireta, mas está sendo enviada essa mensagem. Qual que é a postura saudável do empresário no adulto ou da empresária no adulto com esse funcionário? Primeiro, nós temos que entender que para o empresário, para o dono da empresa, ele tem que ter claro qual é a meta e o objetivo da empresa dele. E aí ele tem que voltar para esses funcionários e entender, saber, dar conta de que esses funcionários tem clareza de quais são as metas e os objetivos da empresa. Porque a partir do momento, e isso é equilíbrio, que os funcionários estão alinhados com os objetivos da empresa, ele tem que aceitar que uma roupa sensualizada é para usar a partir do portão para fora, não dentro da empresa. Tá, mas eu insisto em ter esse comportamento. Ok. Cabe ao empresário, que a gente entende que ele é o adulto da relação e ele que tem que tomar conta dos cuidados da sua empresa, porque a empresa é o sonho dele, né? Ele chegou ali, a empresa só foi criada a partir do sonho dele. Então é ele que tem que zelar e cuidar pela manutenção dessa empresa e pela criação e pela continuidade dessa empresa. Então cabe a ele chegar e falar, olha, vamos conversar. E dar a oportunidade para essa pessoa falar por que ela quer vir assim, por que ela está desobedecendo tal combinado que vai contra os objetivos da empresa. Aí o funcionário ele precisa ser ouvido, para depois ele também ser ouvido pelo empresário. Olha, a partir de hoje você tem duas escolhas. Ou você vai se adequar aos objetivos, eu vou te dar mais essa chance, ou você vai ser demitida. Não tem mimimi no meio. Ou isso, entendeu? Ou isso... Não, ou você se enquadra e veste a camisa da empresa com respeito, com seriedade, com profissionalismo, numa postura de adulto, ou sinto muito. Tem muitos aqui que querem entrar no seu lugar. E aí você tocou em vários pontos que entrou na minha área aqui. Eu já vi vários pontos que a constelação empresarial, ela potencializaria as metas de uma empresa,
tornando ela mais competitiva e mais inovadora. Tá? A competitividade é importante, por mais que as pessoas estão tratando esse termo de uma forma muito ruim, ela é extremamente importante. Se você tem concorrente, você precisa ser competitivo. O que você precisa fazer na sua empresa é ter uma relação saudável de bem-estar, cuidar da saúde emocional dos seus funcionários para que você possa ter uma competitividade saudável. E quando a gente vai olhar aqui para a constelação empresarial... Deixa eu só falar. Claro! Olha, você falou do concorrente. Nós, enquanto consteladores, enquanto terapeuta sistêmico, nós temos um respeito imenso pelo concorrente. Porque o concorrente é o termômetro que vai mostrar se a sua empresa é saudável ou não. Se a sua empresa está no mercado de uma maneira qualitativa ou não. Então, nós temos... a gente vê o concorrente com uma grande referência. Porque é ele que nos mostra, né, o quanto a nossa empresa ela tem de durabilidade, ela está efetiva ou não. E é muito legal isso, né, Béldia? Porque quando você trouxe alguns pontos, que a primeira coisa que eu vejo é esse empresário, essa empresária tem claro seus objetivos? Porque quando ele começa a assumir uma função paternalista ou maternalista dos seus funcionários, eu, como profissional do desenvolvimento humano, mas também da administração, eu vejo que ele não sabe o que ele espera daquelas pessoas. Exatamente. E aí ele confunde a relação. E ele tem medo, né, às vezes, de cobrar. Muito medo de cobrar. Não sabe como falar, como cobrar. E detalhes muito simples, a gente está falando aqui de vestimenta, que é o que a gente mais vê e vê rapidamente. Mas tem muitas outras questões. E às vezes ele vai com tato, como quem vai conversar com uma criança de um assunto difícil. Como se a empresa fosse do outro, né? Exatamente. Então, primeiro ponto, ter os objetivos bem claros. Segundo ponto, e quando o empresário está nessa função de pai, de mãe, como ele pode reconhecer isso? Pelas atitudes de acolhimento. Porque o empresário adulto, ele acolhe o outro, primeiro de tudo, enxergando no seu funcionário o pai e a mãe daquele funcionário. Então, ele não interfere, ele não passa o limite. Segundo, ele vai olhar para esse funcionário de uma forma adulta, enxergando no funcionário uma postura adulta. Porque quando ele quer acolher como criança, como ele quer, ele também menospreza o seu adulto. Se eu falo que a regra é vir de uniforme e a pessoa vem sem uniforme, você percebe aí que tem uma relação do empresário que já é uma relação infantilizada. Eu desço, por quê? Porque eu não posso agredir, eu não posso ofender, eu não posso frustrar. E aí a pessoa chora às vezes. Por que ele não pode frustrar? Por que ele não pode dizer o não para o seu funcionário? Porque ele não quer ser frustrado, ele tem dificuldade de trabalhar com frustração, ele não consegue bater de frente e falar um sim. Nós temos que ter, né, essa grandiosidade de falar o sim e o não no momento certo, de uma forma certa. Eu não preciso agredir o outro, eu não preciso anular o outro, mas eu preciso... E isso é um sinal de que eu amo o meu funcionário, de que eu amo a minha empresa. Quando eu chego para ele e mostro para o funcionário que ele está em desacordo aos objetivos da empresa, eu consigo... É um ato de amor, é um ato de bondade, onde eu dou ao meu funcionário a possibilidade de escolha. Você quer continuar assim? Quero. Sinto muito, mas não nessa empresa. Tem muitas empresas que vão aceitar. E tá tudo bem, Bruna, as empresas que aceitam. E é muito fácil para o empresário reconhecer quantos nãos ele fala para o funcionário. Quantos sims ele fala para o funcionário. Quanto ele procrastina para falar esse não. Quando ele fala um sim para o funcionário, esse sim está de acordo com o objetivo da empresa, do crescimento da empresa? Perfeito. Aí eu trago uma dinâmica doentia para dentro da minha empresa. E aí você... Eu não posso ver os aspectos pessoais. Eu entendo e compreendo os aspectos pessoais, tá? Mas eu não posso trazer para a empresa
eu não posso aceitar o teu objetivo pessoal se vai interferir nos objetivos maiores que são da empresa. Perfeito. Você tem um subsistema, mas a empresa é o grande sistema. E na empresa, se você escolheu estar nesse grande sistema, um funcionário em desequilíbrio desequilibra todo o sistema maior ou o macrosistema, que é o sistema da empresa. E aí eu preciso trazer, né, quem está à frente da empresa, essas lideranças, para o adulto delas. Para o adulto delas. Para que esse adulto delas reconheça qual é a sua função, né? E eu acredito que é muito difícil para alguns identificarem quando eu fui para o pai e não para o líder. Você falou do líder, né? O líder, ele tem que ter uma consciência se ele está na máscara, se ele está na sombra ou se ele está na essência. Quando ele está no self, mais clareza ele tem domínio de todos os departamentos, ele conhece todas as pessoas, ele sabe intervir, porque ele está na essência. Ele não precisa ter medo, ter resquício. E ele vai para a essência e ele vai agir de uma maneira muito respeitosa, dentro das leis, das 3 grandes leis, das ordens do amor que o Bert coloca. Ele vai respeitar cada um, mas ele tem que trazer o objetivo, é sempre os objetivos da empresa. Uhum. Quando ele está ou na máscara, ou no self, então ele vem, ou na sombra, ele fica assim, olha, Bruna, eu gostaria muito de falar para você, sabe, a sua blusa tá linda, mas a empresa, sabe, ela tem um acordo que tem que... Pô, cara, chega e fala, Bruna, você está sem uniforme, é regra da escola, olha a professora, né? É regra da empresa que todos estejam em uniforme, porque isso traz equilíbrio para a empresa. O que aconteceu que hoje você não veio com o uniforme? Entendeu? Eu já me posicionei, mas eu tô te cobrando e eu tô te dando chance para você falar. De repente, olha, aconteceu um incidente, meu uniforme sujou, eu não consegui vir. Perfeito. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos pegar mais uniforme para você de sobressalência? Vamos. Olha, por hoje tudo bem, mas eu vou providenciar um novo uniforme para você que fique com mais um, porque eu quero que você venha de uniforme. Qual o problema de a gente olhar olho no olho como adultos e resolver? A gente está falando de uniforme, mas tem outras coisas. Tem a questão do celular, tem a questão das conversas. O celular é o pior. Eu pego situações do tipo assim... O que você tá fazendo aí? Não, calma, eu tô resolvendo um problema com a minha mãe. Já eu volto. Como assim? Não, você não tem que estar resolvendo um problema pessoal no seu horário de trabalho. Tem uma empresa que eu conheço e que eu já realizei constelação com ela, que ela optou pelo seguinte fato, que eu achei muito interessante. Eles têm todos os funcionários, cada departamento num horário, 20 minutos para o café de manhã, onde eles podem usar o celular, onde eles podem fazer o que eles quiserem. Eles têm 20 minutos. E à tarde, mais 20 minutos. Isso traz tranquilidade, porque problemas nós temos, conflitos nós temos. E olha que interessante, essa empresa olhou para esse funcionário entendendo que ele tem um sistema maior fora da empresa, que é o sistema familiar. Só que ele não deixou que esse sistema familiar interferisse no sistema maior da empresa, que é o macrosistema. Mas ele resolveu como? Dando um espaço para esse funcionário respirar, descansar, olhar para as suas questões pessoais. Só que quando ele voltar para a empresa, ele vai voltar de maneira adulta. A constelação empresarial está me mostrando a seguinte questão. Dá para você ter uma empresa humanizada, dá para você ter uma empresa saudável, dá para você investir no bem-estar dos seus funcionários e ter uma relação saudável com eles, sem precisar ser pai e mãe. Perfeito. Sim. E olhar para isso, né? Béldia, vamos falar prático agora. Como funciona a constelação empresarial? Que a gente tá falando aqui, mas e aí? Dura quanto tempo? Cada caso é um caso. Não tem como eu formalizar para você que a constelação vai ser assim, né? Porque nós temos que ver quais os departamentos que estão com dinâmicas doentias. Esses departamentos estão ligados diretamente para o dono ou estão diretamente ligados apenas para funcionários? Quem é o responsável por esse departamento? É o que eu falei para você, que diferencia da
de uma constelação familiar, porque a gente vai ter que ir fazendo várias intervenções. Porque às vezes você, por exemplo, é chefe do departamento de relações humanas e o teu departamento é que está com muito problema. E aí a gente vai fazendo intervenções que, na verdade, o seu departamento ele está respondendo pelo desequilíbrio de outros departamentos. Sim. Né? Então, não dá para fechar uma constelação falando, olha, vai ser assim, assim e assim. Ela é personalizada, então. Exatamente. Ótimo. Cada caso, cada contexto é um contexto. Posso citar alguns exemplos aqui que eu acredito que seja interessante para quem está assistindo olhar e falar assim, nossa, mas será que a minha empresa ela precisa de uma constelação? Eu vou falar como treinadora, como consultora, como alguém da área de desenvolvimento humano, que eu vejo algumas situações ali que o empresário quer resolver a vida do funcionário e não é responsabilidade dele. Exatamente. Ele está interferindo no papel de pai. Ele está interferindo, entrando no papel de pai. E eu digo sempre para eles o seguinte, dá para você ter uma visão social, uma visão humanizada. Dá para você ajudar pessoas, mas não dá para você fazer isso dentro da empresa quando você traz um problema que não é sua responsabilidade. Situações reais que eu já peguei, Béldia. Pessoas com transtorno de personalidade gravíssimos, que às vezes necessitava de uma internação psiquiátrica, e que a empresa evitava fazer o desligamento porque ela entendia que ela tinha uma função social de mantê-lo ali porque ele teria um salário. Essa é uma situação, por exemplo, que eu vejo que quem está à frente, né, dessa tomada de decisão não está num adulto saudável. Situação, eu quero resolver o alcoolismo do funcionário. Situação, eu quero resolver a infidelidade do funcionário ou da funcionária. Outras situações, funcionária tem um problema, começa a chorar na empresa, isso é frequente, 3 vezes por semana, a gente libera ela mais cedo para ir chorar em casa. Béldia, o que você tem para falar para essas pessoas? Seguinte, nossa, conflito é importante. Faz parte. E o conflito é importante para que seja desenvolvido o potencial das pessoas e a potencialidade da empresa. Só que a gente tem que entender o que é esse lado social da empresa. O lado social da empresa não é um lado do assistencialismo. Eu posso encaminhar essas pessoas para outros especialistas. Ou eu posso investir no meu funcionário com treinamentos, e aí não só treinamentos técnicos, mas treinamentos com especialista. Olha, eu conheço uma terapeuta sistêmica, né? Que ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela fala. Vamos trazer para esse setor. Hoje ela vai trabalhar nesse setor. Porque muitas vezes a gente não entra numa empresa fazendo a constelação, mas a gente entra fazendo um bate-papo, colhendo informações anteriores, né, com exercícios, com dinâmicas, onde aquelas pessoas não entendem o que elas estão fazendo, mas o terapeuta sim. Uhum. Então, a gente vai trabalhando com essas pessoas até o momento que o terapeuta fala, não, agora tem que ser uma constelação, vamos para a constelação. Isso é o lado social da empresa, não é deixar né? Por quê? Porque o lado social da empresa é eu investir no meu funcionário para que ele cresça. Se eu libero um funcionário para chorar em casa, se eu continuo dando dinheiro para o meu funcionário continuar pagando álcool, continuar investindo em bebidas, qual é o crescimento que esse funcionário está tendo? Nada. A empresa está realizando o seu lado social? Não. Está sendo apenas um efeito materno ali dentro. Eu estou destruindo o meu funcionário. E está desfuncionando o resto desequilibrando da empresa. Tudo. A empresa perde competitividade, a empresa perde vendas, a empresa perde produtividade. Eu tenho um problema enorme. Tá. E outra coisa, eu coloco em risco uma pessoa que chega alcoolizada dentro de uma empresa ou que está num estado depressivo dentro de uma empresa, ela pode gerar risco de perdas muito grandes, não só de efeito físico, mas como dentro da própria empresa. Ela pode, vamos dizer, organizar contratos ali e passar coisas despercebidas, ela pode errar cálculos.
Então, ela pode gerar uma perda para a empresa muito grande, que às vezes é irreversível. Então, a empresa tem que trabalhar do seu lado social, investindo nesses funcionários, mas investindo de uma forma correta, trazendo profissionais para dentro da empresa, investindo ou levando, permitindo que esses... Eu trabalhei há uns 4 meses atrás, eu fiz um trabalho de um mês com uma pessoa maravilhosa, que estava em desequilíbrio emocional por fatores pessoais. O que a empresa fez? Pagou o meu trabalho. Ao invés de eu ir na empresa... Ela pagou para esse funcionário ir comigo, ele ficou 4 sessões, na 4ª nós fizemos. A empresa pagou todo o tratamento dele. Por quê? Qual foi? O gerente entrou em contato comigo. Eu não posso perder esse funcionário. Ele é bom demais. Só que o que ele está fazendo está me trazendo prejuízos muito grandes. Mas eu olho no potencial desse meu funcionário. O funcionário foi até o meu consultório. Ficou por 1 mês fazendo o tratamento. Isso é muito importante, porque... Quando eu mantenho esse tipo de pessoa no ambiente empresarial, ela contamina emocionalmente as outras pessoas. Com certeza. Cria um clima de instabilidade, de insegurança, de incerteza. E pessoas que estão saudáveis, que estão bem, que às vezes se autoconhecem, que têm uma boa performance, elas começam a não encontrar espaço nesse tipo de ambiente, né? Porque começa a virar um ambiente que não oferece... Incomoda, né, Bruna? Incomoda e não oferece para ela um crescimento. Belde, esse assunto tá ótimo. Então. Muito bom. Mas amei. A gente vai ficar por aqui. Ai, mas agradeço muito, muito mesmo pelo convite. Eu acredito que quando a gente tem esse espaço de falar os nossos princípios, de compartilhar aquilo que a gente acredita, é muito bom. E eu quero te fazer uma pergunta, porque eu tô gostando de lançar desafio para quem vem aqui. Uau. A gente consegue fazer uma constelação no podcast para as pessoas verem como é? Conseguimos. Eu posso trazer para você, de repente, ou a gente pode pegar uma pessoa online ou trazer uma pessoa aqui. Eu não digo a constelação, porque a constelação ela tem um espaço maior de tempo. Mas nós podemos fazer um exercício sistêmico de movimento, inclusive na constelação fluvial. Perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte. Você que acompanhou o podcast até agora e tem interesse de participar com a Belde aqui, fala, eu quero participar dessa... Podemos trazê-lo aqui, fazer ao vivo. A gente faz ao vivo aqui. Com certeza. Desafio eu topo, aceito? Desafio aceito. Ótimo. Então, agradeço você que ficou até aqui com a gente. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai contribuir. Béldia, gratidão pela sua presença aqui. A gratidão é sempre minha. Abraços, Bruna. Até Obrigada. mais. Obrigada a todos. Até a próxima, pessoal.